Existem dois tipos de pessoas hoje em dia, aqueles que já assistiram La Casa de Papel e aqueles que já estão exaustos de ouvir gente pedindo para eles assistirem La Casa de Papel. E um dia eles vão acabar assistindo, ou não também, mas a gente tem que admitir que a série é um fenômeno de audiência, pelo menos aqui no Brasil só se fala nessa série, só se indica essa série, gente apaixonada, falando que é uma das melhores séries da história. Bem, e hoje eu quero discutir um pouco, com tranquilidade, se La Casa de Papel é lá mesmo essas coisas. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahora. Soy la persona que está al mando. Ustedes son nuestros salvocos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E ó, se você quer apoiar ainda mais o trabalho aqui do canal, quer ajudar a melhorar a estrutura, dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, que tem várias recompensas legais. Se você ainda não foi lá, dá uma passadinha e, se puder, dá uma ajudada também. Então vamos lá, vamos falar de La Casa de Papel, a série mais comentada aí, pelo menos em termos de Brasil. Aqui no Brasil o povo tá todo louco por conta dessa série. Eu assisti a primeira parte, eu ainda não assisti a segunda parte. Eu sei que muita gente, por meios alternativos aí, já finalizou a série. Eu tô esperando sair na Netflix, tá? Mas a minha crítica, a minha análise da série vai ser em relação aos 13 primeiros episódios. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu acho a série legalzinha, eu acho bacaninha. E ver que eu coloquei no diminutivo, porque eu acho que ela tem muitas coisas boas, como também tem muitos defeitinhos que me incomodaram no decorrer desses 13 primeiros episódios. Bem, a série é espanhola, ela foi exibida originalmente em 2017 lá na Espanha em uma emissora chamada Antena 3, e a Netflix trouxe para o streaming e distribuiu mundialmente a série. E para quem não assistiu, né, eu indico não assistir esse vídeo aqui, porque vão ter alguns spoilers. Sim, se você já assistiu, tá tranquilo. A premissa, né, segue o personagem do professor, que é um gênio mirabolante, um cara que até então era invisível para a sociedade. Ele recruta 8 ladrões para realizar o assalto, o maior assalto, digamos assim, da história da Espanha. Eles querem entrar na Casa da Moeda e roubar mais de 2 bilhões de euros. É dinheiro pra caramba. E a forma com que eles fazem isso, a premissa é maravilhosa, né? Eles ficam lá cerca de 5 meses, se eu não me engano, numa mansão, isolados, planejando todo o processo. O professor vai ensinando os ladrões em si, cada um tem o nome de uma cidade, de uma capital do mundo, é Rio, Denver, Tóquio, etc. E os personagens dessa série são muito carismáticos, pelo menos a maioria. Tem um ali meio sem sal, com certeza. Tem aquele enjoado, o Arturo, tem também, mas a maioria são personagens que te trazem uma ligação, né? Você fica preocupado com aqueles personagens, e esse é um ponto bem bacana dessa série. Então já no início da série a gente já tem a invasão da Casa da Moeda, os 8 ladrões invadindo, né, aquele lugar gigantesco que tem lá 60 e tantas pessoas que eles fazem de refém, e o professor ele fica lá na toca dele, no cantinho, orientando eles, né, meio que vigiando ali todo o esquema. Mas tá, vamos lá, o que me agrada inicialmente na série a série ela divide a narrativa dela de forma muito interessante, pelo menos aí nos primeiros 5, 6 episódios dessa primeira parte, porque você tem um núcleo em que eles estão organizando, né, e treinando para entrar lá na Casa da Moeda, lá nessa mansão isolada. Você tem o próprio assalto e os próprios conflitos, né, entre os ladrões, e ali a gente não tem nenhum mocinho e nenhum bandido, por mais que, né, você esteja acompanhando principalmente a perspectiva dos bandidos. Você torce por eles justamente pelo carisma daqueles personagens, mas eles entram em conflito entre si o tempo todo. Isso é interessante e gera cenas maravilhosas desses conflitos. E a gente tem a perspectiva dos mocinhos, dos policiais, dos investigadores, da Raquel, a investigadora
responsável lá por negociar com os bandidos, com os assaltantes. A gente tem o Angel lá também, que é apaixonado pela Raquel, que é um personagem que muitas vezes é meio chatinho. E uma outra coisa que é legal é que no início da série você acha que a personagem da Tóquio vai ser a protagonista, né? Que o foco vai ser em cima dela. Mas ali depois de 2, 3 episódios você vê que não é nada disso, que não existe um real protagonista. Eles dividem muito bem a importância de pelo menos ali 6, 7 personagens, o que são vários personagens, né? Então você tem que ter um bom balanço, um bom equilíbrio, e inicialmente isso dá muito certo. E para finalizar os aspectos bacanas de La Casa de Papel, a maioria das atuações dos protagonistas, né, do Berlim, do professor, da Raquel, da Tóquio, do Denver, né, essa galera assim mais protagonista, são ótimas atuações. A trilha sonora é muito bacana, inclusive eu gosto da música da abertura. A fotografia e a direção da série também são muito responsáveis. Mas é aí que a gente chega no ponto crucial, em que a série tava aqui, ela, né, como uma avalanche, despencou bastante em muitos sentidos ali, mais ou menos no 5º, 6º episódio, já até o final mesmo da primeira parte, que é o roteiro, a conveniência do roteiro. Você pensa, nossa, a série é muito inteligente, né? O professor é um cara muito esperto, e não tem nenhum problema com isso, o cara realmente é inteligente, o ator passa isso muito bem, mas aí a gente passa de ter algo intelectual para ter algo extremamente conveniente, às vezes até uma preguicinha de roteiro, quando o professor mesmo está prestes a ser descoberto ali, aquela cena do ferro velho, muita gente deve se lembrar que o cara estava prestes a ser pego pela polícia e ele meio que se fantasia ali de mendigo de uma hora para outra e consegue sair, e um cara até para ele, mas ninguém suspeita daquele mendigo ali e simplesmente deixa ele embora como se nada tivesse acontecido, e 10 segundos depois descobrem que aquele mendigo era na verdade o responsável ali, era o tal do professor. E, né, a gente tem essa coisa meio, mais uma vez, novela das 8 demais, né? Você tem uma complicação inicial, mas a resolução ela é muito fácil, ela é muito tranquila, ela é muito, mais uma vez eu vou usar a palavra conveniente. A gente tem várias outras situações de roteiro que me deixaram meio cansados, eu digo. Tem uma situação do Angel, né, que é o investigador lá, parceiro da Raquel, apaixonado por ela. O cara bebe todas e ele tá num carro dirigindo e mandando vários recados para Raquel, inclusive ele descobre, né, a identidade do professor, quem é o professor mesmo, e o cara vai dirigindo o carro dele, fazendo zigue-zague, zigue-zague, e você sabe que aquilo ali vai dar merda em algum momento, mas aquela cena, ela se arrasta durante tantos minutos, mas tantos minutos, e você já sabe o que vai acontecer. Mais uma vez, é um episódio quase inteiro, é pelo menos da metade pro final, do cara ali mandando mensagem e tal. E no final desse episódio eu já estava exausto com essa situação e a resolução era exatamente o que eu já previa. Outra coisa que eu achei bem inconveniente, na verdade, é que, vamos pensar juntos? Vamos. A Casa da Moeda é um lugar gigantesco. Eles têm cerca de 60 reféns, né, o que é um número muito maior para a quantidade de ladrões, que são 8. Beleza, eles estão armados e tal, ok. E dá para você perceber que eles espalharam, né, os reféns. Né? Tem umas meninas numa sala específica, tem um pessoal ali no centro da Casa de Papel, tem um outro pessoal produzindo dinheiro, tem um outro pessoal escavando. Então, existem 4 regiões, pelo menos, que tem alguns reféns ali espalhados. Só que aí a gente tem um problema muito grave, que você vai concordar comigo que se você lembrar direito. Tem cenas no decorrer do processo lá, do assalto e tal, que pelo menos 6 dos personagens estão reunidos em um mesmo ambiente. Eles estão lá fazendo piada ou então discutindo em algum conflito. 6. O que sobram apenas 2 cuidando dos reféns, divididos em ali pelo menos 3, 4 lugares diferentes.
Pra mim isso não faz sentido nenhum. Como é que eles vão conseguir controlar aquela gente toda espalhadas em várias regiões da Casa da Moeda sem que alguém fuja ou que alguém planeje alguma coisa? Em certos momentos eles até, né, se rebelam lá, mas demora muito até isso acontecer. E pra mim isso foi um furo de roteiro muito grande. Domingo de Resurrección. Aqui les espero. E é claro que toda série que se preze, né, claro que a gente não gostaria disso, tem o tal do filler, que são aqueles diálogos ou aquelas cenas que não agregam nada à história principal. E La Casa de Papel, como grande parte das séries, tem bastante filler, tem bastante diálogo que você fala, isso aí não precisava muito pra trama original. Alguns outros personagens que brotam ali e de repente não tem muita funcionalidade pra trama. Mas isso aí é até ok, né? A gente até espera que não tenha, mas aqui em La Casa de Papel tem sim. Bem, eu tô ansioso pra segunda parte. Eu acho que o último episódio, o 13º da primeira parte, não acabou tão bem como poderia ter acabado, ok? Você fica curioso, né? O que vai acontecer agora que eles descobriram lá a mansão e tal. Mas eu tô segurando, tá? Em breve vai lançar aí na Netflix. Não vou baixar, vou ficar tranquilinho esperando. E é isso, La Casa de Papel é uma produção muito bem realizada em vários aspectos técnicos. Eu acho que é uma revolução para as produções espanholas, porque afinal de contas é uma série que está rodando o mundo, tem muita gente apaixonada, tem muita gente que reconhece também os mesmos erros que eu apontei aqui, que na minha opinião são mais erros de roteiro. Sim, a gente tem que admitir isso, né? Eu acho que não custa nada, a série não é perfeita e eu não colocaria entre as 10, 15 melhores séries de todos os tempos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você ama La Casa de Papel? Você acha que é uma das melhores séries da atualidade? E se você acha, não tem problema nenhum, né? Essa é só a minha opinião, só os meus destaques mesmo. Então deixa aqui nos comentários. Se eu fosse dar uma nota para essa primeira parte de La Casa de Papel, para esses 13 primeiros episódios, eu daria uma nota 7. Daria uma nota 7, meio que chorando, tá? Mais porque tem esses pontos positivos, mas também tem essas coisinhas que me incomodaram bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda bastante a gente aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.